Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos iniciar o assunto de ecologia para dar sequência, então, para os nossos estudos, para as nossas atividades. Nós vamos iniciar a parte da ecologia, né? Mas é importante, antes da gente começar a estudar a ecologia em si, a gente entender, né, o que a ecologia estuda, o que é a ecologia, né? E aí eu sempre gosto de conceituar como sendo a ciência, né, a parte, o ramo da biologia, que vai estudar o meio, né? Então ela vai estudar o meio ambiente, vai estudar os seres vivos que estão nesse ambiente, as relações que os seres vivos eles desenvolvem com esse ambiente e as relações que os seres vivos desenvolvem entre eles mesmos, com eles, né? Então percebam que é algo bem complexo, porque eu vou ter que estudar o meio que está inserido, esse ser vivo, né? As relações que esse ser vivo ele vai desenvolver com o meio em que ele está inserido e as relações que esse ser vivo desenvolve com outros seres vivos, ou da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, a ecologia basicamente estuda tudo, né? Porque ela vai estudar todas as relações, não só o meio ambiente, né, o meio físico, mas também as relações, né, entre os seres vivos. Por isso ela é uma ciência bastante complexa e você tem que ter um bastante entendimento dos conceitos da biologia para entender como que essas relações elas vão acontecer. Para essa primeira aula, eu preparei alguns conceitos que acredito que a gente já deve ter visto, né, ao longo da formação, quando vocês estudavam lá ciências no ensino fundamental ou na biologia mesmo no ensino médio, vocês já se depararam com esses conceitos. Então a gente vai revisar esses conceitos dentro da ecologia, né, que a gente vai precisar se apropriar deles para entender as questões da ecologia, tá? Então deixa eu só compartilhar aqui com vocês, tá? Compartilhar. Então, beleza. Então, conceitos que a gente precisa, que são conceitos básicos que a gente precisa entender para conseguir dar sequência no estudo da ecologia, tá? Então, eu preciso entender qual é o conceito de indivíduo, né? E aí, aqui do ladinho eu coloquei. É legal que vocês tenham esses conceitos que vocês copiem no caderno, tá? Para que quando vocês ouvirem esses conceitos, vocês conseguirem ter ele de fácil acesso para tirar dúvida. Então, a gente às vezes vai trabalhar algum texto, alguma aula, e aí vocês vão ver lá o professor falando, o indivíduo, a população, o ecossistema. E aí é interessante vocês terem esses conceitos bem consolidados. Então, é interessante que vocês anotem eles no caderno, tá? Então, o indivíduo, ele é considerado um exemplar de uma espécie qualquer, que constitui uma unidade distinta. Então, o que é indivíduo? Qualquer ser vivo, qualquer indivíduo de uma espécie. Então, por exemplo, eu sou um indivíduo, sou um exemplar da espécie Homo sapiens, tá? Então, é nesse sentido, o indivíduo é um, né? Espécie, ele é o conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus ancestrais que se entrecruzam naturalmente produzindo descendentes férteis, tá? Então é interessante nesse conceito de espécie a gente entender que só vai ser espécie quando acontecer o quê? Produção de descendentes férteis. É isso que vai diferenciar, né? Esse conceito de espécie ele é muito mais profundo. Nós vamos ter uma aula que vai falar somente sobre especiação dentro da mais para frente na ecologia, mais especificamente na parte da evolução. Então vocês vão ver que espécie, esse aqui ele é bem mais profundo. Então esse conceito nós vamos nos aprofundar melhor nele, tá? Vocês vão ver que existem processos de especiação, nós vamos ver bem mais detalhadamente esse conceito de espécie. População. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma determinada área num determinado período de tempo, tá? Então, população são todos os indivíduos de uma mesma espécie que ocupam uma mesma área, tá? Então, por exemplo, população humana, todos os indivíduos da espécie Homo sapiens que ocupam a área que no caso é o planeta Terra, né? Ou, por exemplo, assim, vou pegar lá, eu tenho lá numa mata, e aí eu vou pegar todas
as formigas de uma determinada espécie que vivem naquela mata. Essa eu vou estudar, então, o quê? A população daquela formiga, tá? Eu vou estudar uma espécie. Uma espécie é uma população. Já comunidade é o conjunto de populações. Então, por exemplo, se naquela mata lá eu quiser estudar todas as formigas que existem na mata, eu não estou me limitando a uma espécie. Antes eu estudei só uma espécie de formiga. Agora eu vou estudar todas as formigas. Eu vou perceber que existem várias espécies de formigas dentro da mata. Então eu estou estudando o quê? A comunidade de formigas, né? Então eu tô estudando várias populações, né? A comunidade ela vai ser composta por várias populações. Então, por exemplo, se eu pegar lá uma mata e estudar toda a comunidade de mamíferos, eu vou estudar todos os mamíferos que tem naquele local. Ah, se eu quiser estudar só a população, eu vou pegar uma espécie, ou um determinado rato, né, alguma situação assim. Vou estudar uma espécie de roedor, né? Agora vou estudar a comunidade de roedores, eu vou pegar todas as espécies que vão compor, beleza? Ecossistema. Então, o ecossistema é o conjunto formado pela comunidade, que é o meio biótico, que são os seres vivos que estão inseridos, e o ambiente físico, que é o meio abiótico. Então, é interessante a gente entender esse conceito de ecossistema, ele tem que estar bem consolidado, né? O conceito de ecossistema é um dos principais. Porque quando eu vou estudar o ecossistema, eu não estou só estudando as coisas vivas, né? Eu não estou só estudando os animais, as plantas, as bactérias. Eu estou estudando tudo que é vivo, então todos os seres vivos. Então perceba que isso é bem amplo. E também o meio físico, tá? Então o ecossistema ele vai ser composto por essas duas coisas: o meio biótico, que é o que é vivo, que tem vida, e o meio abiótico, que é o que não tem vida. Por exemplo, pedra, sedimento, o terreno, né? Ou ali, ó, tem um exemplo: lagoa, deserto, floresta, né? Então, isso é um meio, claro que floresta ali já entraria como meio biótico, né? Porque floresta é composta por plantas que são vivas, né? Mas então é interessante vocês entenderem que o ecossistema ele vai estudar o todo, o que é vivo e o que não é vivo, que é, né, sem vida. Biosfera é um pouquinho mais amplo. Ele vai ser o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Corresponde à porção da Terra onde existe vida. Então, se eu pegar todos os locais da Terra onde existe vida, eu vou dizer que eu tenho a minha biosfera, né? Então, é o conjunto de todos os ecossistemas terrestres. Aí aqui entrando um pouquinho mais aprofundadamente, então a gente tem o conceito de habitat, né? E é bem importante a gente ter o conceito de habitat definido quando a gente vai estudar ecologia, que eu vou conceituar como sendo o local onde o indivíduo ou a espécie pode ser encontrado. Então ele corresponde, olha, eu coloquei até o exemplo, corresponde a seu endereço no ecossistema onde vive, né? Então é o local. Por exemplo, quando eu falei lá da mata, que eu fui lá estudar as formigas, qual é o habitat da formiga? Né? É lá na mata, né? O habitat é o local, está intimamente ligado ao lugar abiótico, né? O local. Nicho ecológico é o papel desempenhado pelo organismo no ecossistema, né? Define o modo de vida ocupado e particular que cada espécie explora no habitat. Esse conceito ele é um pouquinho complexo da gente entender. Não é só. Muita gente confunde nicho ecológico com habitat. Por exemplo, o nicho ecológico da formiga é a mata. Não, né? O nicho ecológico é o papel desempenhado pelo organismo no ecossistema, né? Então, por exemplo, lá quando eu vou falar dos animais que são detritívoros, isso é um nicho ecológico, ele vai se alimentar de restos de matéria orgânica, por exemplo. Isso é um papel que ele vai desempenhar, isso é um nicho ecológico. Agora eu vou pegar lá um carnívoro, é um outro papel, é um outro nicho ecológico. O animal que é detritívoro, lá, que se alimenta, por exemplo, a lesma, que se alimenta de restos vegetais. O papel dela é o nicho ecológico dela. Então, ela não vai competir com o tigre, que é um carnívoro, que está em outro nicho ecológico, tá? Então, é interessante a gente entender que o nicho ecológico ele não é o lugar, o habitat. O nicho ecológico é o papel,
tá? Que ele vai desempenhar. Então, eu vou ter diferentes seres vivos desempenhando diferentes papéis no ecossistema, tá? Claro que a gente vai entender melhor esse conceito, mas é importante vocês entenderem que nicho ecológico está relacionado ao papel desempenhado pelo organismo, tá? Não só ao habitat. Ecótone. O que que é algo ecótone? O que que é um ecótone? É uma região de transição entre dois ecossistemas e apresenta grande biodiversidade. Então, por exemplo, a região que a gente vive aqui, a nossa região aqui, ela é uma região de ecótone. Por quê? Eu estou na transição entre dois ecossistemas. Então, ó, se eu pegar a vegetação de Santa Catarina e eu analisar, eu vou perceber o quê? Que lá pro litoral, eu vou ter um tipo de vegetação. E aqui para o oeste, eu vou ter um tipo diferente de vegetação. Aqui vai ser floresta estacional decidual, né? E lá vai ser umbrófila mista. Então eu vou ter essa diferença. Mas é claro que isso não vai acontecer assim. Ó, por exemplo, eu tenho uma vegetação aqui e a outra aqui, já acontecendo. Não, eu vou ter uma região que é uma região de cótone. Então, por exemplo, onde a gente está agora aqui, a região de Jaçaba, Capinzal, né? Zorteia. Então, é uma região de cótone, porque eu vou ter tanto espécies de plantas que são da floresta ombrófila mista, quanto eu vou ter da estacional decidual, que são as plantas que perdem a folha e tudo mais, né? Então, nossa região é um exemplo de ecótone, porque eu estou num ecótone, uma transição entre dois ecossistemas. E aí vai ter uma grande biodiversidade, por quê? Porque eu vou ter tanto exemplar de um tipo de ecossistema, quanto eu vou ter do outro. É uma transição. Então, quando eu tenho lá uma transição entre duas florestas, isso não vai acontecer como se fosse uma parede. Ah, terminou aqui, começa aqui. Não, eu vou ter uma região que é um ecótone, que vai ser o quê? Uma transição, é uma região onde vai transitar espécies das duas floras, das duas faunas, né? Então eu tenho esse ecótone, é um conceito bem interessante a gente entender também dentro da ecologia. E o último conceito é o conceito de bioma, né? Então, que é o conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, solo, fauna e flora. Então, aqui ele traz alguns exemplos de biomas brasileiros. Então, exemplos de biomas: Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, os Pampas, né? Então, o bioma ele vai ser característico por algumas questões, como clima, solo, fauna e flora, né? Então, por exemplo, se eu pegar o bioma Mata Atlântica, eu vou ter um clima característico, uma flora característica, uma fauna característica, né? Se eu pego lá a Caatinga também, né? Eu tenho lá plantas que pertencem a esse bioma, né? Ou, por exemplo, os Pampas também, são mais ali no Rio Grande do Sul, né? Aqui Santa Catarina, tem alguns locais. Então, por exemplo, eu vou ter mais espécies de gramíneas, vou ter mais espécies de locais abertos, então, geralmente gramíneas, que são espécies mais para locais altos, abertos, né? Agora, se eu pego lá a Mata Atlântica, eu já vou ter árvores, eu já vou ter floresta, então muda, né? Então, esse conceito de bioma também é bem interessante. Aqui tem a questão dos níveis de organização, né, dentro da ecologia. Então, se a gente pega lá do menorzinho subindo para o maior, como que as coisas elas vão se organizar, os níveis de organização. Então, aqui, ó, eu comecei com o átomo. Claro que existem as partículas subatômicas. A gente entende que os átomos são compostos por elétrons, por prótons, por nêutrons. Mas, para mim, aqui na biologia, o menor pode ser a menor unidade, o átomo, tá? Na ecologia, o que vai interessar é a unidade átomo. O átomo, né, ele vai, se vários átomos vão constituir uma molécula, né? Aí as moléculas vão constituir dentro da célula que a gente conhece como as estruturas celulares, no caso as organelas. As estruturas celulares vão constituir a minha célula. As células vão constituir os tecidos. Os tecidos vão constituir os órgãos, né? Os órgãos vão constituir os sistemas que a gente trabalhou, por exemplo, sistema digestório, né? Sistema respiratório. Os sistemas, então, os vários sistemas constituem um organismo, né? Um indivíduo, no caso eu, sou constituído pelos meus sistemas.
Vários organismos, vários indivíduos constituem uma população, várias populações vão constituir uma comunidade, várias comunidades e o meio abiótico vai constituir o ecossistema, e todos os ecossistemas da Terra vai constituir a biosfera, tá? E aí aqui eu coloquei uma coisinha para organizar essa questão da população, ó. Então, população, todas as populações vão ser a minha comunidade, as minhas comunidades com o meu meio abiótico vai formar o meu ecossistema, e aí todos os ecossistemas da Terra vai formar, então, a biosfera, né? Então, aqui eu coloquei algumas coisinhas que é interessante a gente estudar. Por exemplo, aqui, ó, na população, é interessante a gente estudar o crescimento populacional. Então, essa questão do crescimento populacional é ecologia. Então, quando eu estudo lá, por exemplo, o crescimento populacional do Brasil, né, da população humana, eu estou fazendo o quê? Um estudo ecológico da população de seres humanos do Brasil, né? Dentro de comunidade, é interessante a gente estudar as relações que acontecem entre as espécies, né? Dentro do ecossistema, é legal a gente estudar o quê? As mudanças no ecossistema, as sucessões ecológicas que esse ecossistema vai sofrer, tá? Então, são conceitos que a gente vai trabalhar dentro de cada um deles. E dentro da biosfera, é interessante a gente estudar o quê? As inter-relações entre os ecossistemas, que é algo bem complexo, mas é algo que cai bastante no Enem. A gente observa, a gente pegar as provas do Enem dos anos anteriores, a gente vai ver que tem bastante questões relacionadas à ecologia, à questão de evolução, questão de fluxo gênico, especiação. Então é interessante a gente começar a entender esses conceitos. Mas para essa aula inicial, eu separei esses conceitos mais básicos para a gente fixar bem esses conceitos para a gente dar sequência ao nosso estudo. Beleza, pessoal? Então, para essa aula inicial seria isso. Até a próxima.